Você que é integrante de torcida organizada, mais uma vez convido você a estarmos pensando e conversamos sobre esse assunto. Eu quero dar um testemunho para vocês. Uma das pessoas mais incríveis, mais fantásticas que eu conheci no meio de torcida organizada, ele era um cara muito bem querido, muito amado no bairro onde ele morava, muito conhecido. Ele também era muito bem quisto no seu trabalho. E todos que o conheciam, que eram seus amigos, o amavam muito. Inclusive, extremamente inteligente e tinha uma vocação para a liderança como poucos eu vi ter. Sendo que tinha uma coisa que me chamava a atenção nele. Toda vez que ele vestia a camisa da torcida, ou que nós íamos tratar de assuntos de torcida organizada, é como se uma chave virasse nele, como se um gatilho nele fosse disparado, e ele revelava uma face extremamente má e cruel, extremamente violenta. Era até estranho olhar uma pessoa quem ela é de verdade e essa face que ele revelava quando virava a torcida organizada. Certa vez eu vi ele falando com um prazer, com um orgulho, falando que de cada 100 pessoas que o procuravam querendo entrar para a torcida, apenas umas 5 ficavam depois dessa conversa. E aí ele dizendo que chamava as pessoas, sentava para conversar, e aí ia falando o que é torcida. E aí ele falava aqueles clichês que muitos de vocês já sabem, que torcida é terror, que é ódio aos alemão, e pá, é pista, aquele negócio todo. E a maioria das pessoas ficavam assustadas e não queriam entrar. Uma vez eu chamei ele no privado e falei assim: fulano, você está atrapalhando sua torcida de crescer. Ele: mas por quê? Eu digo: se de cada 100 pessoas que querem entrar, apenas 5 ficam, você está impedindo o crescimento da sua torcida. Não, mas é porque torcida você tem que entender, tem que ter ideologia, porque pá. E ele foi justificando aquilo que ele foi falando. E eu dizia pra ele: cara, isso não é ideologia de torcida. Mas enfim, ele continuou firme naquele pensamento, nessa mentalidade. Certa vez um time rival ia jogar na cidade dele, e aí ele soube que a torcida que ele mais odiava ia vir. E aí eu lembro falando: agora eu pego eles, eu quero eles, é tudo nosso, nada deles. No final dessa história, que o nosso amigo tão querido, tão amado, morreu com 2 tiros na cabeça nesse dia. É dessa mentalidade que eu estou falando. Essa forma de pensar é hoje o maior inimigo das torcidas organizadas. Entenda bem, eu não estou aqui para ficar falando sobre utopias, né, de hipocrisias, não é disso que eu estou falando. O futebol é paixão. E onde tem paixão em muita gente, muitas vezes é até inevitável o atrito, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro de 2025. No dia 1º de fevereiro, em Recife, mais uma vez nós testemunhamos essa forma de pensar, essa mentalidade em ação. Tortura, estupro, maldade. O que aconteceu em Recife é mais uma materialização daquilo que eu sempre digo: a violência nunca diminui, ela só aumenta. Às vezes eu vejo alguns tentando moralizar, colocar regra. O problema, entendam bem o que eu vou dizer. Por exemplo, uma luta de arte marcial entre 2 competidores, tá? É diferente de briga de torcida organizada. Por quê? Porque o propósito é uma medalha, um torneio. Então esse é o objetivo, para ver quem tem a melhor técnica. Então esse é o propósito de uma luta de arte marcial. Uma briga de torcida organizada, o propósito é reputação. É querer ver a humilhação do outro. E aí acaba terminando mal. Não tem como isso ser moralizado. Não tem como isso se tornar algo justo. Não tem como isso produzir justiça. E aí eu vejo essa mentalidade em muitos. O prazer da violência. Certa vez, visitando uma sede de uma torcida, eu vi uma figura falando que ele está na torcida para brigar. O que ele gosta é de brigar. E ele falou isso em alto e bom tom, para que eu pudesse ouvir, que ele sabe quem eu sou. Essa mentalidade que está nos destruindo. Essa forma de pensar. Não dá para negociar com violência. Às vezes eu vejo alguns falando assim: não, é 10 de um lado e 10 do outro, na mão e tal, porrada suave, porrada leve. Não tem como moralizar. Sabe por quê? Porque numa briga de torcida alguém perde e outro ganha. Aí da próxima vez, quem perdeu não vai querer perder de novo. Eu já disse isso em outros vídeos. E aí ele vai subir o grau da violência dele, porque ele não vai correr o risco de perder novamente. Então a violência só vai crescendo, crescendo, crescendo. E o que aconteceu em Recife é o ápice de muitos anos de briga. Foi covardia. Eu tenho a impressão que aquelas pessoas que pegaram aquele integrante da torcida, torturaram e estupraram ele, com certeza alguns deles são bons filhos, são bem quistos no trabalho, tá? Mas no dia que ele vestiu a camisa da torcida dele, virou uma chave nele, esse mal, essa face do mal se revelou.
E olha só, meus amigos, o que aconteceu lá não vai ficar só lá. Repercutir no Brasil inteiro. Hoje todos que são integrantes de torcida organizada vão ser colocados no mesmo pacote, tá vendo? É tudo bandido, tudo isso e tal, tem que punir, e todas as torcidas vão sofrer com o que aconteceu em Recife. É por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não dá mais para negociar com essa forma de pensar. Você que é líder, não dá mais para negociar com um cara que tem prazer na violência. Esse cara ele vai arrumar confusão na rua, e aí a instituição vai ser punida, vai tomar multa, o diretor vai ser punido. Porque a Lei Geral de Esportes que está em vigor ainda hoje é uma lei que, em caso de prejuízos, os diretores também podem responder com seus bens, podem ter seus bens penhorados para pagar possíveis prejuízos. É lógico que o que aconteceu em Recife foi falha de segurança também, isso contribuiu. Mas nós temos que pensar que toda aquela crueldade tem a ver com uma mentalidade má que não dá para negociar mais. E a transformação não começa eu esperando o outro mudar. Tem que começar em mim, tem que começar em você. Não dá mais para sentir prazer no tropeço do outro. Pessoas já morreram por causa disso, foram assassinadas. Pessoas morreram e outros viraram assassinos. Pensa nisso, abra sua mente. Será que eu preciso desse tipo de pensamento para ser integrante da torcida organizada? Enquanto não tivemos essa disposição, esse entendimento, nós vamos ainda tomar muito prejuízo. O maior inimigo da torcida organizada hoje não é poder público, não é os alemão, mas é uma forma de pensar, é uma mentalidade. Que possamos mudar a nossa forma de pensar. Obrigado pela sua atenção.